Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Muito boa tarde, queridos filhos e filhas de Maria Santíssima. Como é que vocês estão? O nosso super beijo de muita gratidão a toda a energia que vocês enviam para nós. Sejam muito bem-vindos a vocês que estão se conectando pela primeira vez. Essa aqui é a nossa querida irmã Gisela Campilha. E esse é o Marcelo Kitadai, sempre juntos aqui no programa Rituais de Fé, procurando trazer o melhor para vocês em conhecimento, em vibração e passando, os rituais que os queridos mentores aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima orientam para que a nossa vida possa ser cada vez melhor, não é mesmo? Com certeza, principalmente no que diz respeito a esse programa que nós estamos trazendo a vocês hoje, para que aquilo que nós guardamos ou aquilo que deixamos de trabalhar não nos torne pessoas doentes. E esse ritual, gente, ele é um daqueles 12 passos, que os mentores orientam para a gente dar durante o ano, que são os 12 rituais que os mentores espirituais aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima recomendam para que a gente faça, de acordo com a energia de cada mês. E esse mês, o 12º ritual do ano, a gente vai trabalhar a cerimônia do perdão. E eu estou observando que eles trouxeram essa cerimônia não ao acaso, porque como nós estamos finalizando um ano que foi muito tumultuado, com eleição, com Copa, com tantas coisas, a gente teve muita insegurança, muita correria. Então eles estão trazendo esse ritual para que a gente possa começar o ano que vem com o coração limpo, zerado, livre de influências negativas. Então essa é a cerimônia do perdão que a gente vai estar passando para vocês no programa de hoje. Mas passou muito rápido esse ano, né, Marcelo? Gente, olha, sabe uma coisa, acho que até havia comentado contigo ou em outros programas, que até a garotada, que não se atém muito a isso, garotada pequena, que eu digo, assim, seus 12, 10 anos, até eles apontando, nossa, tio, esse ano voou. E voou mesmo. Assim, eu digo assim, eu entendo, como a espiritualidade já falara para muitos de nós, que se o tempo fosse passar na nossa percepção como tem que passar, muitos irmãos iam adoecer, que não teriam condições, não teriam fibra, não teriam sustentação para lidar com todas essas dificuldades, Sim. Mas o curioso é que a criançada tem essa percepção, que o tempo... Tá todo mundo, tá passando muito rápido. Então a gente precisa realmente aproveitar, cada minuto, cada dia, cada semana, porque se passa rápido, a verdade é que cada dia que passa, gente, é um dia menos de encarnação que nós temos para ficar aqui na Terra. Então a gente precisa fazer um bom proveito, valorizar muito esse patrimônio que é o tempo, e cuidar, da melhor forma possível. E sobre essa cerimônia, gente, do perdão, a gente vai trabalhar as mágoas e ressentimentos que possam estar no nosso peito, porque isso deixa a nossa energia pesada. É uma carga negativa que atrapalha demais, porque você fica carregando como se fosse um peso. É um peso energético, mas ele realmente cansa, E quando a gente não perdoa, a gente fica aprisionado. Então, quando a gente faz essa cerimônia do perdão, ela é uma cerimônia de libertação também. Porque quando você tem essas mágoas com outras pessoas, as situações negativas, que a gente viveu no passado, a gente fica com uma conexão com o outro, só que em vez de ser uma conexão boa, é uma conexão ruim. E isso não é interessante, porque você também puxa tudo que é de ruim do outro para você. Então a gente precisa estar muito atento como é que isso funciona e precisa compartilhar, curtir o programa, ajudar mais pessoas a fazerem essa libertação, começarem o próximo ano numa energia melhor, não é isso, Marcelo? Olha, isso é extremamente importante, porque quando nós vivenciamos uma situação que nós conseguimos identificar o problema, ou não somente o problema, quando nós conseguimos identificar algo que tem que ser trabalhado, é uma coisa. Agora, quando nós temos lá dentro, porque ao longo do tempo, sei lá, dessa existência, fomos querendo esconder isso. Não, sabe, não tem aquela história, assim, já perdoei.
já perdoei tal situação, né? Por exemplo, uma dificuldade séria que passara na infância, quase, né, próximo da miséria, assim, problema de não ter alimento à mesa, a casa, né, uma condição bem miserável. E tem pessoas que às vezes guardam isso dentro de si, né? Como a gente está falando de guardar o ressentimento, mágoas, às vezes até mágoas porque pessoas levaram aquela condição de vida. E isso você vai vivendo. Quando você negligencia isso, você vai assim, vou empurrando a vida, vou melhorando outras coisas, mas esquece aquilo. Numa condição de gatilho, quando aquilo vem à tona, gente, ele vem de uma forma devastadora. É verdade. Devastadora. Toma conta, né? Porque essas coisas que elas são empurradas para debaixo do tapete, e você fala que já perdoou e que tudo bem, que não sei o que lá, você vai deixando, ela fica lá, parece que cozinhando. Aí você esquece, entre aspas, daquilo, vai levando a vida, tudo, de repente alguma coisa starta esse gatilho mesmo, e aquilo vem com uma forma desenfreada, né, para cima. Então a gente precisa tratando de fazer uma faxina, né? Uma faxina emocional, né, para depois essa sujeira não aparecer, né, de uma hora para outra. E tem muitas situações, né, onde a gente pode acabar guardando mágoa e ressentimento. E não é só com relação a outras pessoas, tá? Porque às vezes a gente fica magoado com uma pessoa, né? Alguém traiu a gente, alguém passou a perna na gente, alguém foi injusto conosco, mil coisas. Mas às vezes a gente acha que foi a vida que foi injusta com a gente. Já aconteceu isso com vocês, gente? Você achar que a vida foi injusta com você, que a vida não está te dando aquilo que você merece, porque é assim mesmo, não é só com relação ao outro. E além disso, tá? Às vezes a gente faz alguma coisa no passado, porque a gente tinha um entendimento sobre a vida naquela época, e depois a gente vem se arrepender. E a gente não se perdoa, não perdoa a si mesmo, né? Hoje, com o tempo, você passando, olhando a vida de uma outra forma, você acha que o que você fez foi muito errado. E aí você não se perdoa. Então, tem muitas situações, né, para a gente ter que trabalhar esse perdão, né, Marcelo? É um exercício muito difícil, principalmente quando esses elementos acabam aflorando na forma de doença. E aí, como eu sempre falo, né, eu gosto de usar meu exemplo próprio. Passa na espiritualidade, eles falam, irmão, trabalha o auto-perdão. É difícil, porque primeiro você tem que ter a coragem, né, de buscar, né, lá no fundo, o agente causador. Perdão, o agente causador somos nós. O objeto, né, dessa situação. Porque muitas vezes, ou nós não queremos identificar, ou até identificamos, mas de uma forma mais velada, então deixando aquilo que realmente era o ponto crucial não ser trabalhado. Então, assim, uma coisa que eu gosto de conversar, assim, principalmente com os irmãos que são ligados aqui ao templo. Se nós vivenciarmos, né, os rituais que os nossos irmãos nos trazem, principalmente, né, Gisela, com o fechamento do corpo, onde nós fazemos, né, um mergulho lá dentro para fazer uma limpeza, né, e depois consagrado, né, no cerimonial egípcio, em que nós vamos caminhar com tudo aquilo que nós carregáramos, né, de nossos defeitos, mas sempre no caminho da evolução, do desenvolvimento. Então, se nós vivenciarmos esses rituais, vai ser muito mais fácil chegarmos agora, nesse período que nós estamos entrando, e botar em prática, mas botar em prática sim, né? Com os pés no chão, com o coração cheio de verdade, né? Para fazer esse ritual. Porque não é, Gisela, eu vou acreditar na força dos irmãos, eu vou acender as velas, vou usar tal isso, usar aquilo, e achar que isso aí vai ser o suficiente. É entregar tudo na mão deles, né? Terceirizar toda a parte para eles, não dá, né? E é delicado, por quê, gente? Porque dói, né?
Esses ressentimentos, essas mágoas, é chato porque dói. Porque quando você fica ressentido com alguém, é porque você gosta da pessoa e você fica decepcionado. E aquilo te machuca. Então, é difícil você mexer na ferida, né? Para poder curar. Mas é só assim para você poder curar. Então, vai ter a sua parte para fazer, os mentores vão ajudar, é claro. Deus não quer que você fique poluído e nem desarmonizado com ninguém. A gente veio aqui para estar em harmonia com todo mundo. Então, vai ter toda a ajuda, né? Isso é que é importante, que você vai fazer isso numa situação privilegiada, porque você vai ter todo esse amparo, toda essa ajuda para realizar. E o benefício vai ser só seu, porque realmente o que acontece é que pode te trazer doenças, né? Então, somatizar no corpo, pegar fígado, né? Pegar esse tipo de coisa e depois você ficar doente, né? Então, não é só a energia. Então, quando você praticar, né, essa questão do perdão, você vai perceber que as mudanças vão começar a acontecer em todas as áreas da tua vida. Por quê? Porque você vai mudar essa energia, você vai fazer essa limpeza e você vai se sentir mais leve, né? Você vai se sentir mais bem disposto e liberto dessas energias, você vai melhorar a qualidade da sua energia e vai conseguir atrair melhores situações, tá? Então, a gente fez o seguinte, a gente trouxe alguns slides, tá? Para passar para vocês, para ajudar, né? Nessa parte do visual, para vocês poderem entender melhor, elaborar tudo isso na consciência para poder praticar o perdão. E se quiserem também, pode dar o print na tela, né? Para ficar com o conteúdo guardado, tá? Fiquem à vontade. Então, nós vamos pedir agora para o nosso querido Tutu, que está aqui na cabine, para ele soltar. E aqui você vai ver a cerimônia do perdão, né? Já simbolizada com essa questão do coração, porque tem que ser feito, é uma coisa que tem que ser feito do coração, você perdoar. Você tem que perdoar de coração, não só da boca para fora, né? Dizer que esqueceu e não tá naquele fundinho, né? Como o Marcelo falou, né? Pode ir. Então, São Francisco de Assis, né, gente? Ele teve essa frase muito bonita, né, Marcelo? Você quer ler? É perdoando que se é perdoado. Porque não há, no princípio do perdão, se você não começar consigo mesmo. Não há condições para tudo, né? Para tudo. Eu querer ter uma atitude, ter um reconhecimento, ou então, né? Não vou falar esquecimento, mas ressignificar algo que nós ouvimos, algo que nós vimos que não era de acordo com o que nós tínhamos ou temos de verdade, e acabou criando-se esse sentimento. Se eu falar para o próximo, assim, eu te perdoo, ou então pedir o perdão ao próximo, né? E você não tem condições de fazer nem com a pessoa mais importante do mundo, né? Que é você mesmo. É o mesmo caso da questão do amor, né? E porque se você não se ama, como é que você vai ser amado? Então, essas coisas estão ligadas, o dentro e o fora. Sempre há uma conexão, né? Que nem fala na tábua de esmeralda que está em cima, que está embaixo. E o que está dentro também está fora. Então, existe esse vai e volta entre perdoar e ser perdoado, né? Então, é importante a gente praticar esse perdão internamente e externamente. Por que a gente deve perdoar, né, gente? Porque é bom a gente ter um motivo para fazer as coisas. A gente sabe, né, assim, dentro das leis, né, de Deus, que não é bom a gente guardar ressentimento em ninguém. Mas vamos aprofundar esse entendimento, porque fica mais fácil, ajuda a gente a conseguir praticar o perdão, né? Então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Disse Jesus. Porque às vezes, gente, o que acontece? A gente fica... é fácil você criticar o outro, você meter o pau no outro, né? E não olhar para os próprios defeitos, né? Você não perceber que você também está em processo evolutivo e você também pode errar. Você já errou outras vezes e provavelmente vai errar mais vezes também no futuro. Então, é muito fácil criticar e sem a gente olhar para a gente mesmo, né?
E uma outra coisa que eu acho um ponto de vista muito produtivo, que eu demorei bastante para chegar nele, mas acredito que ajude bastante, é que assim, mesmo que você não concordar com o que a pessoa faz, você pode aceitar a pessoa do jeito que ela é, tá? E aí você se liberta. Então, assim, você não concorda com o outro, mas você aceita o outro do jeito que ele é. E a maioria dos problemas, gente, que a gente encontra por aí, no relacionamento com as pessoas e com a vida, é a falta de aceitação. Porque quando eu aceito, eu encerro aquilo e parto para uma nova vida, parto para outra ação, né? Deixo aquilo realmente para trás. Mas quando eu não aceito, por isso que eu fico com ressentimento, porque na verdade eu nunca aceitei. Tutu, você pode trazer aqui de volta, por favor, só um pouquinho? Olha, gente, por exemplo, né, os relacionamentos românticos é os que mais geram essas mágoas, esses ressentimentos. Às vezes a pessoa ela fica por anos, tá? Com esse ressentimento, por causa de uma separação, né, um casamento que não deu certo e tudo. Então, o que acontece? Como diz o Marcelinho, eu trago a minha experiência, né? Então, por exemplo, o pai da minha filha, eu não aceitei que ele não quis ficar com a gente, que ele não quis montar uma família com a gente. Enquanto eu não aceitei aquele jeito dele de ser, eu fiquei com muita mágoa dele, eu fiquei com muito ressentimento e fiquei energeticamente presa, né, de uma forma negativa a essa pessoa. E na hora que eu aceitei que ele é daquele jeito, apesar que eu não concordo, eu acho que a pessoa quando tem um filho, uma filha, a pessoa tem responsabilidade, eu tenho certeza, né? Deus não manda a gente o filho que é para a gente largar, né? A gente tem o filho para cuidar. Mas veja bem, independente disso, né, que eu não concordo, porque o certo eu acho que é um pai e uma mãe cuidar do filho, eu aceito que aquela pessoa é daquele jeito. Na hora que eu aceitei, gente, foi uma limpeza, porque eu me libertei. Eu parei de ficar me debatendo com aquela situação, porque eu não aceitava. Então, é isso que eu falo. Você não concorda, mas você aceita. Porque na hora que você aceita, você vira a página. Deu para entender, gente? O que você acha, Marcelo, disso? Concordo plenamente. E se nós formos buscar, né, assim, tudo assim, é um exercício que não dá para a gente fazer da noite para o dia, como a gente sempre aponta. É um preparo de muitos anos, faz parte o estudo, faz parte, né, a perseverança em praticar aquilo que nós aprendermos. No que eu quero dizer? Se partir do princípio, né, como principalmente nosso dirigente sempre aponta, nosso dirigente carnal, né, sempre aponta em suas palestras. Olha, aqui ninguém é santo. Aqui o mais bonzinho prejudicou a mãe. Então nós partindo desse princípio, calma gente, calma. Não é que nós vamos nos martirizar por causa do nosso passado, não é isso. O que eu quero apontar é o seguinte: todos nós cometemos os nossos deslizes, infelizmente alguns, né, ainda mantêm nessa existência, né, o vício de se manter nesses deslizes, mas muitos de nós, como vocês que estão nos acompanhando nos programas, qual que é o intuito de vocês? Não é melhorar, não é tornar, né, mais, vamos dizer assim, mais agradável essa existência e disso poder levar ao próximo também a oportunidade de melhorar essa existência. Então, não é o intuito de cada um de nós que estamos ligados aqui nesse momento desse programa ou nas outras palestras, nas outras programações? Então, o que eu quero dizer assim, todos nós tivemos isso. Não temos a menor condição de apontar, né, no nariz do próximo, em direção ao próximo, sendo que nós praticáramos, até mesmo, quem sabe, delitos muito piores. E não vou falar só de delitos, né? Até de pequenas atitudes que, de alguma forma, não traz benefício ou até pode ser que incomode alguns à volta. Por quê? Não quero fazer
aquela introspecção, não quer fazer aquele mergulho para dentro de si, porque assim, fulano, ele tem as atitudes dele e nem se preocupa que está, né, incomodando o outro, ou cicrana tem as atitudes que não traz benefício para ninguém, muitas vezes nem para ela. Comecemos a trabalhar também nessas coisas e não ficar produzindo essa energia sonora, né, de uma forma negativa. Já vamos brecar isso. Aí, a prática desse exercício faz com que nós tenhamos condições. Não vou dizer perdoar, né, como nosso pai, que isso aí acho que nessa existência vai ser difícil, mas não é por causa disso a gente não vai ficar praticando esse exercício diariamente, o quanto nós pudermos, né, de estancar esses sentimentos, estancar esses pensamentos e muito melhor produzir situações em que nós não tenhamos, né, a conexão com essas vibrações. Né? Vamos lá, Tutu? Vamos continuar com os slides? Então, gente, então esse aí já foi, pode passar para o próximo. Por que devemos perdoar? É fácil compreender, gente, que há vários degraus no desenvolvimento evolutivo. Então, cada pessoa tem um entendimento sobre a vida e as situações à sua volta. Nós somos diferentes, né, gente? Eu vi um exemplo muito interessante, que a gente pode considerar o planeta Terra um planeta escola, tá? E vamos supor que o planeta Terra, toda a humanidade, está na 4ª série do primário, né? Então, todo mundo aqui, seja encarnado, seja desencarnado, está na 4ª série do primário, mas dentro dessa 4ª série, numa classe, você não tem aqueles alunos que sentam na primeira carteira, que são super disciplinados, que fazem toda a lição de casa, que estudam para a prova, que tiram boas notas, né? Você tem aquele aluno. Depois você tem aquele aluno mediano, né? Que ele estuda só para passar na média, né? Ele faz o que é necessário e passa na média. E você tem aqueles alunos que é o bagunceiro da classe, né? Que não está nem aí com nada, que não estuda, vai super mal. Só que todos estão no 4º ano primário, né? Tanto aquele que vai super bem, aquele que está mediano e temos aquele que está abaixo do nível da média. Então é assim que a gente deve ver como é a nossa humanidade, tá? Mas na verdade, gente, é tudo farinha do mesmo saco. Por quê? Porque está tudo na 4ª série primária. Mas existe uma pequena diferença, né, entre uns e outros, né? E todos em desenvolvimento. Não quer dizer que aquele que está abaixo da média, ele vai precisar ficar abaixo da média o tempo todo. É uma escolha dele, ele pode resolver mudar, né, e passar a ser um melhor aluno também, né? Tá, tudo é possível, né? Principalmente aquele que se esforça e aquele que crê, tá certo? Vamos lá, Tutu? Então, gente, a gente precisa perdoar para quê? Para a gente evoluir, né? Para a gente andar, né, degrau a degrau e saindo, né, do aluno que está abaixo da média para um aluno mediano e depois para um aluno bem aplicado, né? Então, todo sentimento pesado no peito, né, gente, ele impede a nossa entrada na luz e ele somatiza no corpo através de doenças, né? Porque onde você tem a treva, né, traz um peso. E isso não é interessante. O que a gente precisa buscar é expandir a luz. E cada um de nós é único e tem uma visão diferente da vida. Então, o que é errado para nós, né, pode ser o melhor a ser feito para outra pessoa. Cada um com a sua visão. E perdoar é essa questão de a gente aceitar os diferentes, mesmo sem a gente concordar com eles. O que você achou disso tudo, Marcelo? Esse é o principal exercício do perdão. Perdoar aquele que nós não concordamos, olha, é o indicativo que nós estamos no caminho certo da nossa evolução. Porque isso é o que nós mais temos hoje em dia, né? Temos uma ideia principal, defendida por um certo número de irmãos. Aí,
partir disso, vai ter vários outros níveis de compreensão, haja vista o próprio cristianismo. Né? Tivemos a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, católica apostólica romana, e depois veio nossos irmãos protestantes. Dos nossos irmãos protestantes aí veio toda uma série, né, de seitas. E, né, no século XVIII veio a compreensão disso por intermédio, né, do espiritismo. E depois do espiritismo ainda veio outro, né? Então, assim, se houvesse, a partir do momento em que a humanidade atingiu, né, esse patamar da quarta série, e dentro da grande maioria, um aproveitamento desse aprendizado, dessa vivência, deixando de lado tudo aquilo que diz respeito, eu vou fugir um pouco aqui do assunto, deixando de lado, né, o egoísmo, deixando de lado a vaidade. Nossa, gente, era muito mais fácil convivermos, né, com as diferenças. É muito mais fácil. Eu acho que tudo vai nessa questão da gente aceitar os diferentes. Se você vê essa questão que teve de eleição também, né, você tem que aceitar o diferente, respeitar. Cada um é cada um, gente, cada um é do seu jeito. Né? Cada um tem um jeito de olhar a vida, de decidir as coisas. Não adianta pessoas angariando mágoas, ressentimentos, brigando com a família inteira. Gente, não faz sentido uma coisa dessa. Deixa cada um ser do jeito que é, porque Deus sabe. E justamente você vê que Deus criou uma pessoa diferente da outra. E todas essas pessoas juntas, elas completam um todo. E não tem um igual ao outro. Então, quem somos nós para querer que o outro seja igual a gente, para querer que o outro pense igual a gente? Não pode ser uma coisa dessa. Na verdade, além de uma falta de aceitação, é uma falta de respeito. Uma falta de respeito à diversidade com que Deus criou cada um. Né? Vamos lá para o slide, Tutu? Então, gente, dentro dessa colocação, se vocês quiserem, vocês podem ir tirando foto, viu, gente, da tela, ficar com isso para vocês, para poderem refletir, tá? Depois mais calminho, né? Porque é uma coisa você ver assim no ar, tal, e depois você resolver mesmo praticar essa cerimônia do perdão, e você pode rever esses slides e te ajudar, né? Numa motivação aí, te abrir a consciência para você conseguir fazer a cerimônia do perdão. Pode ir, Tutu? Então, por que a gente deve perdoar, gente? Porque mágoas, ressentimentos e autoculpa, elas poluem a nossa energia, a gente se sente mal também quando a gente tem isso. Uma coisa horrível a pessoa quando tem autoculpa, né? Porque ela fica se achando uma porcaria, né? Ela acha que ela não merece nada que é bom, porque ela mesma se condena, né, como uma pessoa errada, né? E isso deixa a nossa vida pesada, deixa a nossa vida amarga, e é um fardo que a gente carrega e que nos prejudica em todos os sentidos, tanto físico quanto energético, né? E quando você não perdoa, você continua conectado às pessoas que te prejudicaram. E essa conexão é uma conexão negativa. Pode vir para cá um pouquinho, Tutu, por gentileza. Porque o que acontece, gente? Nós precisamos entender que todas as pessoas, tá, que nós estamos ligados, a gente pode ter laços de afeto com alguém, né? A gente pode ter um laço de amor, a pessoa pode morar em outro país, não tem problema, aquele sentimento, aquela energia, existe um fio mesmo energético ligando a gente com aquela pessoa. Só que quando esse fio, né, essa conexão você não se liberta, você está com o outro, porque você está com mágoa, com ressentimento do outro, justamente essa conexão é negativa. E a gente tem que se cuidar, né? Tem que vigiar para não ficar com essas conexões negativas. Porque quanto mais conexão negativa a gente tiver, mais o negativo vai estar em nós, né? Agora, uma coisa que eu acho muito dramática é essa questão da autoculpa, né? Que a autoculpa é complicado para trabalhar. O que você acha, Marcelo? Muito complicado, muito difícil. Porque não basta nós identificarmos
o processo depois de continuidade a esse trabalho é um problema porque fica martelando, aí tem aqueles que de martelar faz dilatar esse sentimento. Aí vem, né, toda aquela vibração que pode adoecer, né, o corpo físico, ou então consegue até trabalhar num tal nível, mas numa situação em que uma pessoa próxima a ele age como ele houver agido no passado, ele não identifica como autoculpa, mas vai apontar no outro aquela coisa que ele tem que resolver, aquela coisa que ele tem que melhorar em si. Então, por isso que é muito complicado mesmo isso, né? É muito complicado. O sentimento de autoculpa, nossa, olha, ele como eu vou falar, não é sabotador, ele assim, puxa, ele é uma armadilha, né? Sim. Uma armadilha. É uma armadilha, prejudica demais, nada dá certo para a pessoa, porque como ela se culpa, ela se acha uma pessoa ruim, né? Uma pessoa errada e tal. As coisas boas não acontecem para ela, né? Porque se ela não é boa, como é que o bem vai se direcionar para ela? Fica difícil, né? Mas, na verdade, gente, quando a gente alimenta muito essa autoculpa, no fundo, a gente está tendo uma postura orgulhosa. E por quê? Pelo seguinte, gente, quando a gente assume que a gente é passível de erro, que quando a gente cometeu aquilo de que a gente não se orgulha, né? A gente não sabia das coisas, a gente não sabia lidar, aquilo foi o melhor que nos pareceu a ser feito naquele momento, e hoje, com o passar do tempo, você olha para trás e se arrepende, você tem que simplesmente dizer, olha, é isso que eu tinha para oferecer. Aquele era o meu entendimento, mas eu mudei agora, e olhando para essa situação, eu não me orgulho mais. E não adianta ficar se martirizando, gente. O que precisa fazer é tomar uma nova postura, fazer diferente, aceitar que você não é perfeito, que você é passível de erros. E provavelmente, gente, o que vai acontecer é que nós ainda vamos errar de novo no futuro, né? Vai acontecer. Mas não é você não ter responsabilidade, não é você não perceber que aquilo não foi legal, porque você precisa pegar o aprendizado, né? O aprendizado para não repetir. Mas não adianta ficar se dando chicotada nas costas, né? Se autoagredindo que eu sou uma porcaria, que eu sou não sei o quê, porque não resolve e vai piorar, porque assim, os obsessores espirituais, eles adoram trabalhar a energia da culpa e do medo. É o filé mignon para ele, que eles mais usam para atacar as pessoas. É através do medo e da culpa. Então, a pessoa que fica com essa autoculpa, ela vira uma marionete na mão dos obsessores. Daqui a pouco eles vão arrumar outra situaçãozinha para ela se sentir culpada de novo e eles sugam a energia. Mais outra não sei o que para ela se sentir culpada, fora da curva, para eles irem lá e sugarem mais energia. Então, precisa ficar muito atento com isso, né? Ter humildade. Olha, realmente eu errei, eu não sou perfeito, aconteceu. Só que eu não gostei disso e agora eu quero mudar para melhor, fazer diferente, seguir em frente, né, gente? Agora, o que parece, né, assim, é um trabalho sabotador, eu vou explicar isso melhor, né? O conhecimento nos foi ofertado, e vai de acordo com a vontade de cada um de querer melhorar, vai buscar, né, nas leituras, vai na prática diária de querer não repetir determinados atos que não foram bons, porque falhos ou ter, né, ai meu Deus, até fugiu o termo. O aprendizado, né? Isto, ter o aprendizado é algo que tem que ser feito diário. Então, por isso que os irmãos sempre nos orientam a fazer determinadas leituras. Aí, para aqueles incautos, vão falar assim, nossa, por exemplo, leituras que são muito assim despertadoras, né? Não é que são contundentes. Eles são contundentes, sim, porque eles mostram a realidade como é, né?
a leitura como Robson Pinheiro, Ramatiz, né? Então, não é para nos colocar nessas, nossa, né, que coisa. Não, gente, é para saber que aquilo existe, né? Estamos sempre sendo alvos, além do que somos, né, passíveis de engano, passíveis de erro. Então, se nós não tivermos essa vigilância, né, que a Gisela está falando, e também não tivermos um preparo íntimo para tal, temos sim que ficar constantemente expostos a isso. Como? Nessas leituras, que alguns vão falar, ai, que leitura densa, ou então, sabe, buscar esse em que seja mesmo, né, em áudio, assim, relatos ou breves comentários de livros, né, que nós vamos se acessar, né, ao YouTube, assim, sempre tem menções ao livro Abismo, onde a gente encontra essas situações que as pessoas, né, foram alvo, se permitiram ser alvo, justamente porque viviam, né, naquela densidade do remorso, naquela densidade, né, da culpabilidade. E aí, aqueles que estão encarnados, né, viram, né, alvos do quê? Dos obsessores, seja na utilização de bebidas alcoólicas, na entrega, né, da própria condição de depressão. Eles adoram essas energias, né? E vai ficando cada vez mais denso essa. Sim. Então, tem que, sabe, irmãos, tem que se instruir, ler, não fugir, não fuja dessas leituras. Não fuja, não. Tá? É uma orientação de um irmão, como todos aqui, que se preocupa muito com cada um de vocês. É gostoso fazer uma leitura de um romance espírita? Lógico. É gostoso ficar, sei lá, ouvindo somente músicas, né? Como a gente fala, né, de frequências, né, de 400 Hz para cima. Lógico que é. Mas temos que ter aquele momento de lucidez que temos que encarar. Temos que conhecer, né, Gisela? Temos que conhecer o nosso inimigo. Isso que eu quero dizer. O conhecimento, né, gente, ele liberta. Né? O conhecimento é a nossa grande riqueza, que você vai levar para todas as vidas, né, pela toda a eternidade. Né, quanto mais conhecimento você tiver, menos erros você comete. Mas tem uma coisa, gente, que eu também aprendi assim na cacetada. O que acontece? Sempre fui de estudar muito, né? Mas uma coisa é você ter o conhecimento e o outro você praticar. Porque para você, como é que te falo? Subir aqueles degraus lá, né, da 4ª série e tal, para você realmente ter uma energia boa, não adianta só o conhecimento, porque o intelecto, ele pode te enganar. E o que acontece? Por exemplo, a pessoa, ela sabe como que é para fazer regime, que todo mundo sabe, vamos dizer, né? Como é que faz para fazer regime, não é isso? Menos calorias, coisas saudáveis, mais verduras e frutas, né? E tal. E outra coisa é você colocar o regime em prática e eliminar quilos. Então, o que eu estou querendo comentar com vocês? O conhecimento ele é necessário porque aí você começa a ter discernimento das coisas. Você conhece, pelo menos quando você vê as coisas, você tem como identificar, porque você tem referência, você estudou antes. Mas não adianta nada você ter o conhecimento se você não colocar em prática. Você sabe como faz o regime, mas você não pratica o regime. Então, a gente tem que vivenciar as coisas que a gente estuda, né? Essa é a verdadeira prova, né, de evolução. Você saber e você praticar aquilo que você já sabe. E aquilo que você não sabe, gente, quando você erra, paciência, porque você não sabia. Aí você aprende no sofrimento e passa a saber. E aí, quanto àquilo, você não vai errar novamente. Isso faz parte do processo evolutivo, o erro e o acerto. Faz parte. Tá certo? Vamos lá, Tu? Então, por que a gente deve perdoar? Porque é um ato de auto-amor. Perdoar, gente, liberta. Porque você não vai ficar mais com aquelas conexões negativas ou auto-acumulando toda a vibração negativa em você mesmo, no seu corpo. Né? E é o que Jesus ensinou e exemplificou. Porque Jesus, gente, ele nunca condenou ninguém.
Nossa, mas ele encontrou com tudo que é tipo de gente. Vocês sabem como é que é a história. Era bandido, gente, era assassino, era ladrão, era prostituta, não interessa. Né? Por acaso você já viu Jesus condenando alguém? Agora, que ele pontuou as coisas, sim, que ele mostrou a verdade, ele mostrou. Né? Olha, não faça mais isso. Né? Ele fez a colocação dele, ele falou a verdade, mas sem aquele julgamento, né, para acabar com a pessoa, porque também não ia adiantar de nada. Né? Massacrar a pessoa não ia adiantar de nada. Então, essa postura, né, que a gente precisa, porque sempre, gente, a gente precisa ter uma referência para como a gente faz as coisas na vida. E essa referência é Jesus Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Então, toda vez que a gente tiver em dúvida em como fazer, a gente precisa se lembrar que a gente teve, assim, um exemplo para seguir. A gente tem onde se amparar, né? Então, gente, essa cerimônia do perdão, você tem todos esses itens disponíveis no Tens Online, na nossa loja aqui, você pode vir pessoalmente. Eu achei curioso, viu, Marcelo, que essas velas de 7 dias, você tem de Arcanjo Miguel, de Arcanjo Gabriel e de Arcanjo Rafael. Sim, e são especiais porque tem as essências que a espiritualidade trouxe, né, para melhor trabalhar essa materialização de nossos melhores desejos, a facilitação do trabalho que nós estamos abertos, estamos propondo, né, a nossa conduta, a nossa melhora. E toda a sabedoria que envolveu na composição desses elementos, não somente, né, embasados na energia de cada cores, mas como é trabalhado o conjunto dessas cores associado, né, à unção dessas essências. Então, assim, uma coisa assim muito assim é muito cuidado, né? É muito caprichado, é um cuidado muito grande que eles têm conosco, porque, olha, você vê, a gente sabe que esses ressentimentos, essas mágoas podem virar doença na nossa vida, não é isso? Então, eles entram com a energia, né, de Arcanjo Rafael, que é da cura, para já cuidar da nossa saúde com um possível dano que já tenha acontecido, uma somatização dessas energias de mágoa e ressentimento, né? Temos também a proteção de Arcanjo Miguel, porque na hora que você pratica o perdão, você vai dar uma evoluída, você vai melhorar energeticamente e tudo, então pode ser que, né, espíritos inimigos queiram atrapalhar essa tua melhora, então vem a energia de Arcanjo Miguel para fazer a proteção, e aí você vem com a boa nova, né, do Arcanjo Gabriel, e a boa nova é você renovado com uma energia mais limpa, né, com uma consciência mais elevada, mais ampla, né? Então, eles ancoram todas essas energias para a gente poder fazer essa cerimônia do perdão. E recomendam também, né, que a gente acenda uma vela comum por dia, que é a vela do mês de dezembro, tá, gente? Que é a vela dourada, tá certo? Vela do palito dourada, que é a vela do mês de dezembro, acender uma vez por dia. E o banho, gente, é o banho de flores, né? Aquele frescor, aquela alegria, né, que a flor traz, né? Aquela leveza. Então, como é que você vai fazer? Quer explicar para eles, amigo? Olha, como todo e qualquer ritual, gente, não tem como substituir elementos, tá? Não quebrar a sequência dos eventos dos rituais, tá? Então, muito importante, né? Muito importante nós fazermos o nosso preparo físico, energético, né? Fazer uma defumação em casa, né? Fazer o banho. Esse banho é fazer depois do nosso banho material, tá ok? Por isso que seria de bom aproveitamento
iniciar esse ritual já próximo daquele horário, né, que nós vamos ficar já dentro do nosso lar. Então, fez o banho, tá, material, e vamos preparar o banho de flores, né? Como a maioria, para aqueles que não têm, né, a vivência, né, vai aqui uma orientação. Vocês não vão deixar a água ferver, tá? Esquenta a água, quando perceber que já está formando aquelas bolinhas, né, desliga o fogo, joga, né, as pétalas lá dentro e abafa. Peço até perdão para vocês que, né, já sabem tudo isso, né, já fazem quase todos os rituais que nós orientamos, que nós passamos, mas tem muitos irmãos, né, que estão pelas primeiras vezes, então vocês que não têm essa vivência, né, e se interessaram, que foi muito ótimo, parabéns para vocês, se interessaram em estar fazendo esse ritual, tenha esse cuidado, porque alta temperatura pode ser que altere um pouco essas pétalas, e não vai pensar, né, que elas não tenha somente uma ação odorífera, não, né, não, gente. Os óleos que saem, né, no momento que você põe na água aquecida, é justamente os elementos que vão trabalhar pela superfície do seu corpo, né? Então, por isso que é importante você fazer esse banho e depois ficar em casa, porque senão você vai ter que se lavar de novo, você vai perder toda a ação dessas pétalas. Bom, outra coisa importante para os irmãos que não têm a vivência com a nossa. Esses banhos, irmãos, sempre se banhar do pescoço para baixo, tá ok? E por toda a extensão, né? As costas, pela frente, tá ok? Isso é muito importante. E natural, né? Deixar a água numa temperatura que não vai ser assim para queimar vocês. Pode esperar esfriar um pouco? Pode. Não tem problema, né? Não tem problema algum. Aí feito esse banho, né? Aí nós vamos lá, cada um no seu altar, acender as velas. Muito importante, irmãos, também, para aqueles que não têm... Tudo que eu estou falando isso, peço perdão a vocês, né? Não tirar o plástico, tá? Que envolve as velas. Não tire o plástico. Corta somente uma tampinha, deixe elas da forma que vai estar embaladas. E vai acender, né? A vela do Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel e Arcanjo Rafael. Isso, as 3 velas juntas, tá? As 3 velas juntas, tá ok? Uma coisa que sempre nós apontamos, né? Por questão de segurança, estar utilizando os copos protetores, tá? Vocês vão encontrar, né, no site do TENS Online, que são um excelente instrumento para evitar acidentes. Então, também muita atenção se tem cortina por perto, né, corrente de ar, animais, crianças, né, que podem estar lá mexendo, porque são velas, né, que desperta mesmo, né, cada um com as suas cores, né, desperta mesmo assim a curiosidade daqueles menores, né. E ao lado, tá, dessas 3 velas de 7 dias, vocês vão acender a vela de palito dourada, né, do lado direito, né, isso, do lado direito, tá ok? E se possível, gente, acenda sempre no mesmo horário essa vela palito, porque como os mentores são muito organizados, eles já vão ficar programados para todo dia, vamos dizer, você resolveu que para você é bom você acender essa vela antes de ir para o trabalho todo dia às 7 horas da manhã, vamos supor. Aí todo dia você acende essa vela palito dourada, porque como eles têm muito organizado, eles já vão se programar, toda vez que se acende essa vela, eles vão lá e vão trabalhar essa energia, né, da oração que você vai fazer. Então, gente, essa energia da vela dourada, que é a vela do mês de dezembro, tá? Ela está ligada à prosperidade, né, da cor do ouro, à riqueza. É a cor para trazer um sentimento de confiança, energia e inteligência. Simboliza a vibração elevada que vai trazer a prosperidade necessária para todas as áreas da sua vida. Então, essa é a vela do mês de dezembro. E nesse mês de dezembro, gente, nós temos
temas muito importantes aqui para passar para vocês, não percam, tá? Porque nós temos um ritual de Ano Novo, passado pelo baiano espiritual, Senhor Zé da Estrada, nós temos as 12 Noites Santas, nós temos as festas natalinas, quer dizer, nós temos um monte de conteúdo bacana, né, para passar para vocês, tudo orientado pelos mentores, né? E que nós vamos passar a cada programa aqui para vocês com todo carinho, para fechar o ano com chave de ouro, não é isso mesmo? E aí começar o ano que se inicia com uma vibração ótima, esclarecidos, equilibrados, protegidos, né? Cheio de energia para poder fazer as melhores realizações, não é mesmo? E olha, e principalmente para vocês, irmãos, que assim como eu, né, que tinha toda a vivência dentro do kardecismo, entrar nesse maravilhoso mundo que o universalismo traz, com seus rituais, com as suas magias, compreender que isso não se trata de fetichismo, não se trata de misticismo, tudo, gente, tudo, principalmente para vocês que gostam de estudar, olha, tudo tem um porquê, tudo tem uma necessidade de estar presente no ritual, mas, olha, isso que ela apontou é de extrema importância, que é a disciplina. A disciplina é um dos principais elementos dos rituais. E o ritual é algo que não somente traz todo esse benefício, mas é algo que tem uma história por trás, um estudo, um cuidado, um zelo, que olha, gente, para cada um de vocês que já tiveram um momento da sua vida, um momento só, não estou falando a vida toda não, um momento só, tá? De preocupação com alguém, e vocês fizeram de tudo para que esse alguém errasse menos, de tudo porque se alguém estivesse com saúde, equilibrado, né? Agora imagina esses irmãos que fazem isso por tantos seres que ainda que trazem tantas imperfeições, seres que sabem, não é que eles sabem, né? Eles não julgam, mas pela própria tendência alguns, não vai seguir direito, mas eles não importam. Eles trazem para nós. Então isso é um trabalho não só de abnegação, de caridade, né? É um trabalho magnífico. Então tenhamos a dignidade, né, de trabalhar isso dentro daquilo que eles propõem, que é a disciplina, fazer um bom proveito, né? Sim. Fazer um bom proveito dessa oportunidade, né, que eles estão trazendo para a gente, porque é uma maravilha, eles não desistem de nós, né? Então vamos valorizar e vamos fazer o melhor para a gente poder também melhorar, né? E como é que fala? Uma forma de gratidão até. É verdade. Né? Porque eles ficam bem felizes quando a gente tem disciplina, a gente faz tudo direitinho. A alegria deles é ver a gente melhorar. Eles fazem tudo isso para que a gente possa melhorar. E quem quer isso tudo, gente, é a nossa mãe amada Maria Santíssima, cuidando de cada um de nós. E que alegria mais você pode dar para uma mãe do que ser um bom filho, hein? Pois. Aquele bom filho que está na 4ª série e ele é o primeiro aluno da classe. Que alegria mais você quer dar? Ou você acha que Maria Santíssima fica contente com aquele filho, né, que está abaixo da média, que não está nem aí com nada? Então é mais ou menos isso, né? Eu acho que esse exemplo hoje ele foi bem feliz, ele é simples, e dá para a gente compreender bem, né, até esse outro aspecto, né? Mas com certeza vocês vão fazer um bom proveito, né, da cerimônia do perdão, e estejam aqui conosco nos programas também de dezembro, porque estão maravilhosos, bem importantes nesse mês tão especial, onde a gente vai comemorar, né, o nascimento de Jesus Cristo, e fazer o amor crístico renascer dentro do nosso coração, na nossa família. Então, estejam sempre conosco, para nós vai ser uma alegria, podem ter certeza, e agradecemos a presença de cada um de vocês que esteve conosco até agora, desejando um ótimo final de quinta-feira para vocês, e semana que vem estamos aqui novamente.
Obrigada por tudo, um beijo no coração, salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Um super beijo, muito carinhoso, com muita gratidão a cada um de vocês.